Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação para você, web telespectador. Web telespectador. Trava-língua, tem que aprender ainda, não é? Não estudou? Tá vendo só? Vai travar-língua. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você, rapaz, aí, tudo bem? Tudo certo? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. A magia, o atendimento do cliente. Empresa, você que tem uma empresa aí, que às vezes está com alguma dificuldade no atendimento ao seu cliente. A magia, como você encantar o seu cliente. Vamos falar sobre esse assunto. Mas antes vai aqui o recadinho. Mais uma vez. O mundo precisa de paz. Paz para o mundo. Vamos pensar nisso? Vamos refletir? É uma boa reflexão, né? Para esta sexta-feira, que estamos começando aqui, trazendo muita informação, como eu sempre digo, sem fake news. Para você de norte a sul, de leste a oeste, você em todos os cantos do Brasil, você que está aí no exterior também acompanhando o nosso programa, muito, muito obrigado. Estamos com quase 5.000 views. Muita coisa, muita gente acompanhando o nosso programa. Eu acho que está sendo interessante, né? Estamos trazendo pessoas para trazer informações que possam lhe ajudar no dia a dia, na sua empresa e na sua vida também. 73% das empresas com notas acima da média em experiência do cliente têm desempenho financeiro 44% melhor que seus concorrentes. Essas porcentagens parecem bastante promissoras, mas afinal, o que é a experiência do cliente e por que ela é tão importante atualmente para as empresas? A experiência do cliente diz respeito a todo o contato que o consumidor ou potencial consumidor tem com o seu serviço, produto e com a sua marca desde o início da jornada da compra. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista, Aline Botassin Brito. Botatin, né? Italiana, né? Aline, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Jamir. Obrigada pelo convite mais uma vez. E aí, tudo bem? Tranquila? Tranquilo. A Nenê tá bem? Tá bem. Estávamos conversando com a Aline aqui antes, né? 5 aninhos, já tem a neném dela, né? A menininha, sapeca, né? O tempo vai passando, né, Aline? Sim. O mais interessante que eu sempre digo, a maternidade a gente pode relacionar com a liderança nas empresas também. Tudo a gente aprende. Tá tudo ali junto e misturado. Podemos fazer outro programa sobre isso, quem sabe um dia. Olha só, olha só, olha Maternidade e liderança de equipe, o que tem a ver? Nos fale um pouco sobre você. Quem é a Aline? Bom, a Aline é turismóloga, então toda a minha atuação profissional tem a ver com hospitalidade. Eu acabei condensando tudo nessa palavra. No turismo eu fiz várias coisas, desde o curso técnico, então recreação, agência, eventos, tudo isso. E eu tive a oportunidade durante a faculdade de trabalhar na Disney, que foi uma experiência muito transformadora. Depois fiz uma pós em administração e aí fui fazer meu TCC em gestão de pessoas na Disney, justamente porque eu fiquei muito intrigada de como eu, como colaboradora, me sentia naquele ambiente. Assim, o que me fazia tão engajada? O que fazia com que todas aquelas pessoas agissem de forma tão homogênea e focadas no cliente? Então, isso despertou lá atrás, quando eu trabalhei na Disney. Estudei sobre isso na pós, depois fui comissária de voo por 4 anos e voltei para o Brasil em 2011. Entrei no Espaço Certo, que é um coworking que fica aqui em Santos, na Ana Costa, com unidade em São Paulo. E eu tive o grande privilégio de participar da montagem desse negócio, com muita generosidade aí do meu diretor, o Gabriel. Era um negócio que estava começando, então eu participei da formação dos processos, de tudo, basicamente, né? Dos processos operacionais, comerciais, e estou lá até hoje, já há 10 anos, faz 11 anos, e acabei aplicando todos esses conceitos de hospitalidade, num primeiro momento sem querer, e depois de forma consciente, eu apliquei no Espaço Certo. Como você chegou até a Disney? Conta para nós. Como foi essa
saída sua até lá, né? E vamos falar sobre a sua experiência da Disney também, que é muito interessante. Muita gente vai ficar aí com água na boca, tenho certeza. A Disney para mim era um sonho, porque eu comecei a estudar inglês com 7 anos. E aí, na minha época, hoje em dia as crianças vão com 5 anos. Na minha época era com 15, né? Todo mundo ia Faz pra pouco Disney. tempo, lembrando que faz pouco tempo, tá? Então, Não tive essa oportunidade de ir com 15. E aí, durante a faculdade, surgiu a oportunidade do intercâmbio de trabalho. Então, até para facilitar a comunicação em diversos idiomas, porque os visitantes lá, que na verdade não são visitantes, são convidados. Toda a linguagem da Disney é diferente, até para elucidar aquilo que eles se propõem a fazer. E aí eu tive a oportunidade, trabalhei no Epcot, nas lojas. Então eu tinha lá a minha escala, cheguei a fazer hora extra em outros locais, no Magic Kingdom. E assim, é muito interessante como eles têm um treinamento bem determinado do que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você é empoderado a agir conforme a tua sensibilidade, a olhar para as pessoas. Então tem diversas regras. seria você ser você mesmo, mas Exatamente. eles com aquele olhar assim, você vai ser você mesmo, mas você tem que aglutinar a magia da Disney, o conhecimento da Disney Sim. para passar para as pessoas. As Seria isso. regras existem e elas são aplicadas à risca. Os valores inegociáveis, as regras inegociáveis, elas estão lá. Então, eu pensava, poxa vida, eu trabalhava em pé, muitas vezes no sol, em alguns postos de trabalho que eu ficava, eu estava exposta ao vento, ao sol, né, chuva, enfim, porque eram em alguns quiosques. Não tinham regalias, não tinham, porque na Disney você não senta, não tem banquinho, você tá lá o tempo todo, postura, disponibilidade, olhando para as pessoas. O break é nos bastidores, que seria o backstage. E aí eu pensava, caramba, na minha época eles revistavam a bolsa da gente quando a gente ia embora. Então, você vê, uma empresa normal até, né? Um pedacinho do ouro lá Pois do carrossel da... Pois é. Então, assim, regras existentes, mas mesmo assim eu tinha um grande prazer de levantar todos os dias para estar lá, e a gente tinha muita liberdade na interação com as pessoas, porque essa é uma baliza de atendimento, procurar o contato com o convidado a todo momento. Então, se você está vendo que a pessoa está perdida, você não espera ela vir te perguntar, você vai até ela. Uma pessoa com um mapa na cara certamente está perdida. Então, é uma oportunidade de você interagir. E era isso que a gente fazia constantemente. Eu tenho um amigo meu, Claudemir Oliveira, ele trabalhou por 15 anos Maravilhoso. na Disney Claudemir é referência a vários livros. Isso, ele escreveu, inclusive um dos livros dele, né, que ele foi, acho que um dos únicos no mundo que teve autorização para escrever a biografia do Roy Disney. Eu tive ontem um livro comigo, lá, autografado por ele, né? Conheci ele numa palestra antes da pandemia que ele fez em São Paulo. Tinha mais de 600 pessoas do Brasil todo. E eu conversando com ele, aquela dificuldade que eu tenho de fazer amizade, convidei ele, inclusive nós estamos vendo agora se consegue esse ano, pela agenda dele, né? Ele tendo um treinamento aqui em São Paulo, que ele venha até Santos também, está fazendo uma palestra aqui. Estou torcendo para que ele venha também, né? E ele conta, né, que é muito interessante, né? A Disney, além de encantar, se você absorver todo aquele ensinamento, né, que é passado na Disney lá, tal, no dia a dia, né? Tem uma frase que é: você não coloca as pessoas na Disney, você coloca a Disney nas pessoas. Isso. Então, a partir do momento que você é um membro do elenco, sempre membro do elenco. Então, a gente traz um pouquinho aí na pele do que fica no DNA, exatamente. É importante isso, né? Porque assim, como eu disse, né? Além de encantar, né? Você absorve aquilo e você leva para a vida toda. É cultura. Não só no lado pessoal, mas assim, no lado profissional também, né? Que acho que é o que fez você chegar até onde você... Exatamente. Né? E o que veio depois na Disney? Qual a sua história com o Espaço Certo que você já falou pra gente, né? Sim. E deixa eu uma pergunta, saindo um pouco. Você já levou, ainda vai levar a sua filhinha para visitar a Disney? Ainda não, mas já tá nos desejos, né? É um desejo meu e já é um desejo dela, porque ela já entende, obviamente. Inclusive, ela me vê trabalhando
nas apresentações, nas palestras, e sempre tem um personagenzinho, né, na minha apresentação, e ela fica, mamãe, por que que sempre tem uma coisa da Disney aí no seu trabalho? Então ela fica muito interessada. Não, legal, legal. E como a Disney, que tem dezenas de milhares de colaboradores, consegue oferecer um atendimento tão diferenciado se em nossas empresas, bem com menos gente, é tão difícil, né? Porque a Disney é um mundo, né? E às vezes a gente vê aí um empresário e tem lá 50 colaboradores. Tá aquela briga, aquela guerra, a tal da rádio peão, um conversa com o outro, e isso vai prejudicando a rentabilidade da empresa, a imagem da empresa também. Como gerenciar isso, Aline? É a pergunta de ouro essa, porque a gente sabe que é muito difícil, mesmo com poucos colaboradores, 50 é até bastante, mas mesmo uma empresa com 5 já é difícil. E o conceito todo é a cultura, como eu estava dizendo, então, o legado que o Walt Disney deixou, com a atenção aos detalhes, com a superação das expectativas dos convidados, tudo isso que ele criou, então até a linguagem, como eu disse, a linguagem do espetáculo e tudo mais, isso é o que faz a Disney, né? É a cultura que ele desenhou. E para fazer isso dar certo, com tanta gente trabalhando, tem basicamente 3 pilares para entregar uma experiência memorável para o cliente. O elenco, que são as pessoas, e aí passa por você ter pessoas realmente que têm fit cultural, como a gente fala. Então, se você tem lá os seus valores, a pessoa que vai ser contratada, ela precisa estar dentro daquilo, ela precisa se identificar com o seu propósito. A gente diz que a Disney contrata por atitude e não por aptidão. Então, por mais tecnicamente capaz que a pessoa seja, se ela não tem uma atitude condizente com esses valores, ela não entra. Só que não basta só você ter pessoas engajadas e com vontade. Um outro pilar são os processos, que existem, como eu falei, existem regras e também existem processos bem definidos, existe essa clareza de que é preciso muita organização e muito trabalho para produzir magia. O Pirilim Pim Pim, ele só funciona no desenho, mas lá não tem Não Pirilim tem um Pim Pim. pozinho para jogar lá e Não. vamos resolver tudo da É forma. com muito trabalho, muita comunicação. Então, todo dia de manhã a gente tinha reunião, porque as equipes são muito rotativas. Então, esse era um desafio que existia na aviação também. Você não está todo dia com a mesma equipe. Então, o processo tem que ser muito claro. Você chega ali para assumir um posto de trabalho, você tem que saber exatamente o que você tem que fazer, em qual horário, com qual objetivo. Então, a comunicação interna é muito eficiente. E o terceiro pilar é o cenário, e aí isso envolve o ambiente em si, a questão de manutenção dos espaços, sempre manutenção preventiva. Eles têm uma equipe 24 horas praticamente de manutenção para que você não vê assim um descascadinho na Disney. É tudo muito bem conservado. Então, para você conseguir oferecer um atendimento homogêneo, seja lá com quantos colaboradores forem, você tem que estar com a sua casa arrumada, você tem que saber o que você quer entregar e qual de fato é a cultura, para que aquelas pessoas se tornem guardiãs da sua cultura. E aí isso vai chegar para o cliente. Elas estando felizes, elas vão fazer o cliente feliz também. Sim. E como fazer uma equipe feliz? Ah. Vamos lá, espremer. Aí a gente está falando já da experiência do colaborador. Eu acho que a gente não está lá para, de fato, motivar as pessoas. A gente está lá, a motivação é lá interna. A gente está lá para criar um ambiente saudável. Quando você tem processos que funcionam, também é mais fácil de ter um colaborador feliz. Então, eu digo que a experiência do cliente, quando você olha para ela de uma forma carinhosa e o teu cliente fica feliz, o colaborador, ele também consegue extrair uma satisfação daquilo que ele está fazendo. Porque quando você trabalha num local que você só toma porrada o dia inteiro porque nada funciona, o cliente está infeliz o tempo todo, você não tem como ficar feliz. Só fala bom dia, outro, boa noite, bom dia nada, tá vendo que vai chover, né? Exatamente. Então, e assim, quando tudo começa no processo seletivo, recrutamento e seleção, importantíssimo, como eu disse, o Walt Disney falava, contrate o sorriso e treine a técnica.
Então, se você quer pessoas bem-humoradas e felizes, e isso já vem com a pessoa, entre outras características que você tem que identificar o que faz sentido na sua empresa, porque a pessoa já tem que vir com essas características, com esse fit cultural. E a partir do momento que você encontrou a pessoa certa para o trabalho, para quem a vaga faz sentido, porque a gente se coloca muito na posição de escolher o colaborador, mas o colaborador também tem que escolher a empresa. Sim. É a mesma coisa quando as pessoas falam, eu adotei um filho. Não, o filho que te adotou, é diferente. Exato. O período de experiência, ele é para o empregado também. O empregado tem... As pessoas, cada vez mais, estão buscando felicidade no trabalho. Elas buscam propósito. Não é só mais um salário. Até com essas mudanças do trabalho híbrido, então você vê que muita gente agora está procurando vagas que ofereçam mais flexibilidade, porque as pessoas querem ser felizes. Sim, sim. Então, para ter colaboradores felizes, você precisa entender essa dinâmica e trazer pessoas para quem a oportunidade que você está oferecendo faça sentido. Porque o colaborador feliz, ele vai render mais, Com certeza. vai trazer mais rentabilidade, certeza. né? E aquela coisa, né? O índice de reclamação vai lá para baixo também, né? Porque a pessoa está feliz, né? Ela está se doando, podemos dizer assim, se doando para a empresa, se sentindo parte da empresa, que muitas vezes nós não vemos isso, né? A pessoa está lá, foi contratada e às vezes a gente ouve, né? Ele está lá só pelo salário, não por atender, né? A pessoa não está feliz, né? E isso é preocupante. Ela tem que saber o que ela está fazendo lá. Qual que é a importância dela no todo. Porque se a gente manda a pessoa só bater o carimbo o dia todo e ela não sabe para que é aquele carimbo, ela, com o passar do tempo, ela perde totalmente o estímulo de carimbar direito, né? O carimbada vai começar a sair meio... É porque todas as pessoas são imprescindíveis na empresa, né? Sim. Desde aquela que eu lembro muito, eu sempre cito isso, quando surge a oportunidade, quando eu entrevistei aqui o Teones Marinho, você chegou a conhecê-lo, né? E no livro dele, Sonhar Alto, Pensar Grande, ele fala que para uma pessoa chegar até o topo do Everest não é difícil. Mas o problema é ela se manter até lá, né? Então, ela tem que saber, né, que ela chegou lá, não foi por acaso, que teve pessoas que ajudaram ela a chegar até o topo do Everest, né? Quando ele chega, que nem quando você chega lá no espaço certo, tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Se precisa de um café, tem a pessoa que prepara. Então, tudo, se você perde essa visão, né, de que você tem colaboradores que fizeram com que você chegasse até o topo do Everest, se você não tem esse reconhecimento, não adianta, que você não vai ficar lá por muito tempo. Não. Não dá para trilhar o caminho sozinho. Até porque o gestor que mantém em mente que ele precisa estar na operação, porque só ele faz direito, né? Ninguém faz igual a mim, não consigo delegar. A empresa vai ficar sempre do tamanho dele. Sim. Você não cresce. Porque enquanto você não é capaz de ensinar as outras pessoas e fazer com que elas também entendam qual que é o serviço que tem que ser entregue para o cliente lá na ponta, a empresa não cresce. Por isso que a cultura, uma cultura forte, é tão importante. Você acha que no Brasil essa cultura já está bem latente ou ainda o empresário brasileiro ainda não despertou para isso? Falou, eu tenho que ser mais assim agradável, ser mais amigo, né? Ser mais assim aberto a estar recebendo informações. Porque no Brasil ainda tem muito disso, né? Que nem você disse, né? Eu sou o melhor, eu sei de tudo, eu faço tudo, a empresa sem mim não anda, e a gente sabe que não é assim, né? Aí ele tem um ataque do coração e faz o quê, né? Essa empresa sem mim não anda. Muitas vezes a gente vê essa frase do tipo, a prioridade para nós é o cliente, mas na prática não acontece. Isso é meio que um clichê. Então, aqui o cliente tem razão, nós fazemos tudo pelo cliente, mas quando você vai ver, não é bem assim. São palavras vazias. E a cultura em si, o que eu vejo é que, independente se ela é focada no cliente ou não, mas o que a gente entende é que tem que ser uma cultura desenhada e pensada. Então, você tem que pensar o que você quer, qual é o mundo ideal dentro da minha empresa. E aí você constrói isso.
O que acaba acontecendo é que a gente pega empresas aí e a cultura lá dentro é de uma forma que nem é o que o gestor queria, porque ela foi acontecendo. Sabe assim, aquele funcionário mais antigo sempre fez assim, então continua fazendo assim, ninguém pergunta, e vai indo. E aí quem entra faz do mesmo jeito. Então, eu vi maltratando aquele cliente, para que eu vou me esforçar? E isso vai se perpetuando. Então, o gestor, ele precisa pegar isso e falar, não, aqui vai ser assim. E como que eu faço para ser assim? Né? Qual que é o playbook de ações que eu tenho que ter nas situações de atrito, de conflito? Que tipo de atitude você vai tomar? Com foco em quê? E as mudanças que vão ter, né? Porque para você mudar algumas atitudes, algumas formalidades dentro da empresa, há um tempo de maturação disso, né? Sim, E para sim. falar sobre isso, nós vamos para um breve intervalo, depois nós vamos entrar nesse assunto, tá joia? Queria agradecer você que está acompanhando o programa Revista Empresários. Você pode mandar as suas perguntas aqui pelo 13988113113, o nosso canal de comunicação entre nós aqui da produção e vocês aí do outro lado, tá? Muito obrigado pela atenção, pela audiência. E mais uma coisa, ó, não vai desligar, não vai sair do nosso canal, não. A novela Pantanal começa depois do nosso programa. Você quer ver a Juma, quer ver lá o que está acontecendo? Aguarda mais um pouquinho aí, tá? Fica aqui no programa Revista Empresários, nós voltamos já já. Até daqui a pouco. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Voltamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo aqui a Aline, né, que conhece muito nessa área de como encantar o cliente, já trabalhou na Disney, já voou muito por esse mundo todo, né? Tem uma experiência muito interessante na área de gestão de pessoas também. Aline, como a gente estava falando no outro bloco, né? Muitos empresários aí ficam reclamando que não sabem lidar com a sua equipe, e aquele coisa, como eu disse, rádio peão, e é um problema daqui, um problema de lá. Agora, uma outra pergunta que eu queria falar para você é como lidar com a pós-venda, né? Porque muitas empresas lançam um produto, né? Divulgam o produto, muita gente fica interessada em adquirir o produto, só que a hora que vai adquirir tem um problema. Esse problema da tal comunicação. Como fazer isso? Bom, primeiro que a gente mudou de situação. Depois do Netflix, eu sempre dou o Netflix porque é fácil de entender. Nós estamos na era da recorrência. Todo mundo quer vender um serviço por assinatura. Sim. Antes você comprava um software, pagava lá um valor absurdo e depois, se ele funcionava ou não funcionava, caía-se nessa questão do pós-venda. E quem vendeu podia simplesmente se dar ao luxo de falar, já vendi para esse cara mesmo, não preciso me incomodar com ele. Mas hoje em dia, seja em sistema, seja em assinatura, de o que quer que for, né? O streaming é o mais gritante nisso, o espaço certo também, o cliente virtual, é uma assinatura. São contratos mensais. Não existe pós-venda. Tudo é pré-venda.
porque o cliente precisa renovar todo mês, ele te paga todo mês. Então, essa é a primeira visão que a gente tem, que a jornada do cliente, ela nunca termina. Esse é o ponto-chave, porque quando a gente fala pós-venda, você já dá menos importância, né? Já Sim. vendi, já Já vendi. foi o tempo, né, do ema, cada um com seu problema, né, aquela... Não nós funciona éramos mais. crianças, tinha isso. Ema, cada um com seus problemas. E não é assim, né? Até porque, nesse momento, com a internet, a reputação da empresa, ela pode ser estragada muito facilmente, muito rapidamente. Tem um Reclame Aqui também, né? Todo mundo pede referência, se você não prestou um bom serviço, a pessoa vai lá na tua rede social, te picha, você tem avaliações lá do Google, quantas estrelinhas você tem. Então, assim, não dá para ter um pós-venda que não funcione, seja, se você vende um produto que é uma vez só, você tem que dar, a experiência continua, você tem que dar assistência. O empresário tem que estar muito atento a tudo que acontece dentro, fora da empresa, a concorrência também, mas eu sempre falo que se você fica muito olhando para a concorrência, o seu produto acaba sendo esquecido, né? Então você tem que ter aquele olhar assim, o que eu posso fornecer de melhor para o meu cliente, né? A experiência, né? Para que ele tenha uma experiência legal, né? E volte a comprar o produto também e referenciar o produto, né? Que é muito importante, né? Sim, esse é o objetivo. Que a gente fala do marketing boca a boca, né? Totalmente válido e necessário. O que determina uma boa experiência, Aline? O cliente não quer ter esforço, Jamir. Basicamente, a gente pode usar isso como um norte. A boa experiência é aquela que não gera atrito, que não gera esforço. E para a gente entregar isso, a gente precisa entender o que o cliente está buscando. E entender também, assim, né? Às vezes a gente escuta, mas o cliente não leu o contrato. Ler o contrato muitas vezes é um esforço. Mas eu falei, ele que não entendeu. Mas nós somos os responsáveis pela comunicação. Então, comunique-se de uma forma que ele entenda. Frise as informações que normalmente são mal compreendidas. Escreva de outra maneira. Enfim, faça um infográfico, não importa. Diminua o esforço. Então, os canais de atendimento que você vai oferecer, a gente, por um tempo, ficou reticente com o WhatsApp, mas, assim, hoje em dia não tem como, você tem que atender pelo WhatsApp. Sim. As pessoas não querem mais passar a mão no telefone. Eu lembro quando surgiu o WhatsApp, eu falava para as pessoas, não, eu não vou querer utilizar isso não. Eu quero sossego na minha vida. Uma semana depois estava eu lá no WhatsApp. Não tem como, né? Não teve como fugir. Então, é o cliente que escolhe o canal que ele quer se comunicar com você. E isso sim, você pode ficar atento à concorrência, o que anda praticando, o que está oferecendo. A gente precisa se atualizar. Sim. Mas é com base no que o cliente busca e no que facilita a vida dele que a gente vai traçar os nossos processos. Inclusive no Espaço Certo, né? A cada tempo vocês mandam lá umas perguntinhas lá, saber se nós somos 100%. Eu estou falando isso porque eu sou cliente do Espaço Certo. Cada trimestre tem lá, né? Sim. O link. É a mensuração. A experiência você pode achar que você está entregando de uma forma satisfatória, mas você precisa controlar isso. Então, trimestralmente, a gente faz a coleta do NPS, que é o Net Promoter Score, aquela perguntinha. O nome é complicado, mas nada mais é do que a mensuração da lealdade. De 1 a 10, quanto que você indicaria a nossa empresa para um amigo ou familiar? Porque perguntar se o cliente está satisfeito é muito relativo. Ele pode falar, tô. Agora, você só indica para outra pessoa se você realmente confia, se você está ali entendendo que está valendo a pena, está extraindo o valor daquilo. E não é simplesmente só pelo valor que você paga, né? Mas a experiência que você tem, né? Com certeza. Atendimento, quando a gente liga lá, assim, bem atendido, só um momento, por gentileza. Momentinho não, só um momento, por gentileza. Né? Não, e aquela coisa da educação, né? Porque a gente diz assim, ali o primeiro contato é o cartão de visita da empresa. Né? Totalmente. E no nosso caso ainda é o cartão de visita dos nossos clientes, porque a gente representa as empresas deles. Tem isso então também. Eu tenho dupla responsabilidade com a minha recepção. Quando eu liguei uma vez lá querendo falar com o cliente, não, mas o senhor tá... Eu falei, por que não quer passar? Nossa. Aí depois a gente vai entendendo todo o processo. Né? E é legal, né? Quando você entende o processo da pessoa que está te fornecendo
um produto, um Sim. serviço que é muito interessante, né, Aline? Sim, sim. Vamos lá, gostaria de agradecer o Paulo de Bauru. Bauru, muito obrigado pela audiência. Ele mandou uma pergunta aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. O cliente pode tudo? Tem sempre razão? Olha, ele tem sempre as razões dele, tá? Com certeza. Ai, 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 ai. Com certeza, quando ele pleiteia alguma coisa, ele tem as suas próprias razões. E a gente tem que, dentro de todo esse objetivo de entregar uma boa experiência, a gente tem que entender o que é razoável para a gente como empresa, porque, afinal de contas, eu digo muito, essa questão de experiência do cliente não é dar abraço em árvore. Ninguém aqui está falando, ai, vamos. Não é isso, gente. A gente está falando de resultado financeiro, a gente está falando que se o cliente não estiver feliz, ele não compra mais de você, ele não te indica. Então, claro que tem um limite, você não vai simplesmente fazer tudo o que o cliente quer, mas você precisa entender se o pedido dele faz sentido, você tem que estar aberto para isso. Porque muitas vezes é nessa oportunidade que você vai mudar um processo, que você vai flexibilizar naquela situação, mas esse pode tudo, não pode tudo, e a gente tem que balizar isso através de valores inegociáveis. Então, talvez no seu contrato tenham algumas coisas que você tem flexibilidade para mudar e outras que você já determina que não. Então, educadamente, em algum momento você vai ter que dizer para o seu cliente: olha, desta forma, infelizmente, eu não consigo te atender. Se possível, você diga para ele quais são as razões. Eu sempre oriento a minha equipe assim: gente, em alguns momentos teremos que dizer não, mas assim, tenta dar um não com opção. Então, assim, desta forma eu não consigo, mas o que eu posso te oferecer é assim. Ou, mas eu vou tentar te ajudar de outra maneira. Mas não dá Trabalhar para com os dizer sim o tempo feedbacks, todo. né? Feedback positivo, fazer com que o cliente entenda que a empresa não errou, que às vezes ele não entendeu o posicionamento, o modo de que a empresa lida com a sua venda, né? Que a gente vê muito disso, às vezes o próprio cliente, ele usa alguma situação para querer levar vantagem, aquela velha bordão do Gerson, né? Que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? E não é assim, né? Ele tem que entender também que ele comprou, né? Ele tem os seus direitos, mas tem os seus deveres também, né? Sim, mas aí também é uma questão de posicionamento. Eu vou ser bem honesta. A gente, em algumas situações, vamos dizer, eu tinha uma vendedora, a vendedora mudou. Aí sempre acontece nesse momento de um cliente que estava sendo atendido falar: ah, mas ela me ofereceu não sei de que forma. E eu nem tenho como confirmar. Aí te parece um pouquinho esquisita aquela negociação, sabe? Do tipo, isso não é o nosso padrão. Mas eu, Aline, prefiro dizer: olha, esse não é o nosso padrão. Porém, se você está me dizendo que isso foi dito, eu vou manter. Então, assim, esse é um posicionamento meu. Sim. Ah, mas ali você perdeu um pouquinho na negociação, se fosse direto. Perdi, mas ele estava querendo levar vantagem? Talvez, mas aí é a consciência dele também. O nosso papel, num primeiro momento, é confiar. Eu confio. Tanto que lá no espaço certo, vai comer um snackzinho, faz o Pix. Não tem ninguém controlando lá se você pegou um bombom. É na confiança. Então, a gente também tenta ter essa relação de transparência com os clientes e isso se torna algo mútuo, né? Vira um ganha-ganha mesmo. E eu ia fazer uma pergunta como confiar nessa troca, né? De relação, né? De confiança, né? Vamos dizer assim, é difícil fazer essa troca com o cliente, dele entender e ser entendido também. A gente está lidando com pessoas, então as pessoas são diferentes. Com alguns é muito fácil. Tem clientes que se colocam também no seu lugar, que percebem que, poxa, eu tenho uma empresa lá, eu tenho essas dificuldades, pode ser que esta empresa que me atende hoje esteja passando por um momento. Vai muito também de você mostrar para o cliente que você se importa, mesmo que você esteja com um problema, que alguém tenha cometido um erro, porque acontece, por mais Sim. treinamento que... Na Disney tem o conceito de good show, bad show. Tem coisas que dão errado. E aí, quando algo dá errado, cabe a nós nos desculparmos, tentarmos reparar imediatamente, sem ficar buscando a culpa foi de quem. Mas em alguns momentos é mais difícil, tem clientes mais difíceis de se lidar. Eu acho que a gente não pode perder de vista esta relação, porque acaba sendo até uma hierarquia,
Existe uma hierarquia. O cliente não é seu amigo. Isso tem que ficar muito claro. O cliente não é seu amigo, ele é seu cliente, você está fornecendo, você tem obrigações. Claro que ele também tem os deveres dele, tudo tem limite, mas o teu papel ali é sim mais vulnerável como prestador de serviço. Então, tem alguns momentos que a gente escuta coisas que a gente não gostaria de ouvir. E aí a gente tem que. Aí vai o autoconhecimento, aí vai a inteligência emocional, aí já é uma outra coisa, né? Se você tem um propósito ali, se você entende o que você está fazendo, você também tem que entender que nem todo mundo vai agir da mesma maneira e algumas coisas são da pessoa, Tem não que ter são aquele jogo de suas. cintura. Totalmente. E Totalmente. aí, né? A gente ouve falar muita coisa assim também. Nossa, aquela pessoa não devia ter saído de casa para trabalhar, porque fui conversar com ela só por Deus, só. Vamos entrar um pouco nessa área de gestão de pessoas, né? Como lidar com isso, né? Com a equipe, né? Para que ela tenha que saber que do portão para dentro ela é uma colaboradora, do portão para fora é outra coisa. Como fazer para a equipe entender isso? Eu sinceramente, eu não sei se isso funciona mais, porque as pessoas são uma só. Elas têm um problema em casa, elas estão com um problema, entendeu? Agora, existe uma diferença entre ser algo pontual, então uma coisa que a pessoa está passando naquele momento, e aí eu acho que cabe ao gestor ter essa clareza de que, poxa, eu tenho um funcionário aqui há 5 anos, nunca me deu um problema, já veio trabalhar doente, enfim, e agora ele está um pouco mais sensível a uma situação, então se você de repente pode remanejar essa pessoa para ela não ter tanto contato com o público, enfim, também se mostrar disponível para ajudar. Agora, se todos os dias a pessoa chega de mau humor, aí eu já diria que você contratou errado. Entendeu? Porque é o tipo de coisa que é aquela, né, clichê, você vai dar murro em ponta de faca, você vai ficar tentando mudar uma coisa que é inerente àquela pessoa. O humor, a forma dela encarar o mundo, lidar com o mundo, é dela. Então, por mais que você tenha uma cultura definida, que você incentive ali, enfim, um bom relacionamento entre todo mundo, se ela é uma mal-humorada crônica, É talvez não complicado, né? tenha como. Eu lembrei de uma questão que a gente estava conversando no bloco anterior, da mudança, né? Porque há uns tempos atrás, a empresa ela premiava, né, o seu colaborador com dinheiro, né? A pessoa pegava o dinheiro, daqui a pouco já gastava tudo, né? E está tendo uma mudança, né? Hoje eles estão vendo assim, qual o seu sonho? O que você gostaria de realizar? Eu gostaria de dar um voo panorâmico aqui pela cidade de Santos. Eu queria ganhar um livro, fazer uma viagem e tal. E tá assim hoje, né? Houve essa mudança também, essa leitura diferenciada, né, Aline? Sim. O dinheiro é claro que é importante. A gente não está aqui para ser hipócrita e dizer que não. A remuneração financeira é importante, mas existem várias outras formas. E eu digo que você pode implantar esse tipo de ação com o budget possível dentro da sua realidade. Então, poxa, eu não posso pagar um voo de helicóptero, mas de repente eu posso pagar um voo de asa delta. Ou eu posso pagar um jantar num rodízio. Enfim, a gente faz semestralmente, a gente faz um sorteio entre os colaboradores. Então, assim, a gente tem uma metodologia que é da Disney, de que dentro das chaves de excelência, né, dos valores que a gente tem no espaço certo, se um colaborador identifica que o outro colaborador, então não tem a minha participação necessariamente, poxa, ela fez ali uma coisa que foi para garantir a confiabilidade dos serviços, que é uma das nossas chaves de excelência. Ele vai lá e notifica a pessoa e coloca isso em tem um registro disso. E aí, semestralmente, a gente pega esses registros e a gente faz um sorteio e a gente oferece algum tipo de experiência. Então, já teve gente que ganhou uma bicicleta, já teve gente que quis um spa day, né? Então, assim, um dia no salão. E já teve gente que quis uma panela. Opa! Que queria muito e quis uma panela. Aí Então, depende da cada panela, que um. tem umas panelas Exatamente. aí que, olha, Exatamente. dá para comprar um carro, hein? Tipo isso. Então, o que você proporciona além do dinheiro? Nem sempre é o dinheiro. Sim. O João Carlos de São Paulo mandou uma pergunta aqui.
como a gente pode relacionar marketing, vendas e experiência do cliente. Ah, porque todo mundo quer vender mais, É. né? Mas quando a gente fala Tem experiência do cliente, parece que é ser bonzinho. Eu li uma expressão, uma metáfora uma vez que eu achei muito interessante. O marketing, ele é como se fosse uma fachada. Então, é aquilo que você está prometendo. Você está lá no teu Instagram falando, olha, aqui é assim, aqui é legal, nossa empresa vai te entregar um serviço ótimo. Então, são as promessas que você vai fazendo ali que são a fachada. Na fase de vendas, você está tentando convencer o cliente que aquilo que você prometeu de fato vai ser entregue. Sim. Então, é aquele momento de confiar. E quando você chega na experiência, no atendimento em si, porque a experiência começa desde o primeiro contato, mas quando ele está consumindo de fato, ele já comprou e está consumindo, é quando ele entrou. Então, pensa assim, eu vi uma fachada bonita, entrei. E lá dentro, como é que era? Era bonito também? É isso que vai fazer ele ficar. Porque se ele vê uma fachada bonita, a gente vê um restaurante bonito, entra, chega lá dentro, tá sujo, tá Comida velho, fria. ninguém veio te atender, o que que você faz? Você sai. Então Nem o cliente, fica. ó, ele pode até ser enganado num processo de vendas, mas na hora que chega lá na frente, no consumo em si, se não se sustentou a promessa, ele vaza. Ele vai embora. Então, mais um intervalo. Você pensou que a gente ia falar, estamos indo embora, né? No próximo bloco, a Aline tem um convite a fazer aos nossos web telespectadores, um curso que ela vai estar realizando, um curso online muito interessante. Eu indico, tá? Então, gostaria de agradecer aqui a todos vocês que estão aí e nos vários pontos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista. E continue mandando suas perguntas aqui, tá? Pelo 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação. Vamos para um breve intervalo, tomar um pouquinho d'água, já voltamos com mais um bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Voltamos? Voltamos. Estamos de novo aqui, ao vivo, aqui nos estúdios da Pump. Produtora de conteúdo, né, Douglas? Produtora digital, olha só. Que está fazendo a diferença no mercado,
trazendo vários programas, muita interatividade, acho que mostrando essa mudança, né, que está tendo no mundo digital, novos programas, novas conexões. É isso aí, acho que é interessante, né? Para você ter uma ideia, né? Programa Revista Empresário, estamos já quase ultrapassando as 5.000 views. Vê que legal isso, né? O pessoal tá aí acompanhando o nosso programa. Acho que estão gostando. Você está gostando? Você também está gostando? Legal. Então, se não estiver gostando, mande aí pelo 13988113113 a sua opinião, a sua sugestão de pauta também, que nós vamos correr atrás, tá? Para trazer aí uma pauta interessante para levar informação de qualidade sem fake news, inclusive isso, né? Aline, tinha falado no bloco anterior, né, que você está aí com um curso, conta pra gente o que que é, como que vai ser, como que as pessoas fazem para estar se inscrevendo. Acho que vai ser na próxima terça-feira, semana que vem, né? Mas dá tempo ainda do pessoal estar se inscrevendo. Dá tempo. Vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio, então é uma terça e uma quarta-feira, no período noturno, das 18h30 às 21h30. Serão 6 horas de workshop, divididos nos 2 dias. E a gente vai falar sobre metodologia Disney no dia 1, e no dia 2 a gente vai falar sobre experiência do cliente, liderança, cultura, e a gente vai trazer coisas um pouco sobre a Amazon, um pouco sobre... Porque virou um estudo, Customer Experience, Customer Success, isso virou realmente... Já tem até pós-graduação sobre isso, enfim. Então a gente vai pegar o melhor do que está sendo trabalhado aí e vai aplicar nesses 2 dias de workshop, fazendo com que as pessoas... Não é palestra, viu, gente? É câmera aberta, é sala simultânea Olho no conversando. olho. Apesar de ser online, eu optei por fazer online porque tinham pessoas de outros locais que queriam participar. Tem gente de Porto Alegre, tem gente de São Paulo, enfim, tem gente de Santos também. Mas a gente vai trabalhar, não é para ficar contando história, não. Legal, para se inscrever, como que faz? Dá para acessar pelo bit.ly, né? / Criando Magia, porque tá no Simpla, então esse seria um atalho aí. No meu Instagram, que é o @Criando Magia, tem lá o link. Então também na bio do Instagram tá fácil de se inscrever. Criando Magia, conta para nós um pouquinho, né? De como surgiu Criando Magia, como que tá. Né? Olha, o Criando Magia, a primeira pessoa que me trouxe isso foi a Lara Matos, aqui de Santos. Maravilhosa, inclusive. Lara, um abração para você, viu? Um abração. A gente se fala muito pelo WhatsApp. Qualquer hora eu vou trazer você aqui para a gente conversar um pouquinho. Ela é uma das minhas mentoras. Eu tenho várias mulheres maravilhosas aí que me enchem de inspiração. E ela estava participando de um evento lá no Espaço Certo, já me conhecia porque foi cliente nossa por um tempo, e aí conversando com ela sobre essa experiência da Air France, da Disney, ela falou: Aline, por que você não dá uma palestra sobre isso? Você não monta o conteúdo? E aí eu pensei, palestra? Aí, sabe? Isso foi em 2017. A Aline, ela tem muita dificuldade em se comunicar, vocês estão percebendo, né? Muito tímida. Então, fora que a Lara falou para ela, por que você não monta uma palestra que se transformou nesse curso que ela está comentando aqui, né? Aí ela perdeu a timidez. Na verdade foi assim, uma coisa... Às vezes tem coisas óbvias na nossa vida que a gente precisa que venha alguém de fora e fale. Porque a gente tá na nossa frente e a gente não enxerga. E aí, depois que ela falou isso, eu falei, puxa... Pode ter sentido. E aí, isso foi em 2017, eu fiz uma palestra numa conferência anual que a gente tem de coworkings, então a associação me convidou, eu dei a palestra aplicada, a metodologia Disney aplicada aos coworkings, depois isso, enfim, aí foi indo, né? Outras palestras, fiz aqui em Santos também com a Tatiana França, do Organize e Harmonize, e isso foi indo. Tatiana, um abraço para você também, viu? A Tatiana também, né? Ela é muito tímida, né? Muito. Muito tímida. Muito. E aí, o ano passado, eu comecei a aplicar isso em empresa. Então, eu já fiz em company, e aí esse ano eu decidi fazer aberto. Então, essa é a primeira turma aberta que eu tô fazendo do workshop. Legal, muito interessante isso, né? E uma coisa que eu fico muito contente, né, é as pessoas, né, que vivenciaram uma transformação na vida, né, porque você teve uma transformação Sim. de 360 graus ou Sim. até mais, né, e de estar compartilhando essas informações. Acho que é bem interessante também isso, né?
Isso dá sentido. E assim, o que eu acho mais legal, algumas pessoas me perguntaram: ah, mas quando surgiu Criando Magia, você pensou em sair do espaço certo? Como é que é isso? E eu não penso nisso realmente, porque o espaço certo, ele é o meu case. A partir do momento que eu estou aplicando aquilo que eu pretendo fornecer de conteúdo no workshop, e eu sei as dificuldades, primeiro de tudo, porque nada é fácil. Teoria é muito bonito. Todo mundo pode ir lá ler 10 livros e falar, agora vou fazer. Não é tão simples O assim. decoreba é fácil, Né? A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Então, é assim mesmo. Então, o espaço certo, ele é o meu combustível, ele é o meu case de sucesso e eu tenho que manter ele sempre como um case de sucesso para que o meu discurso tenha sentido. Sim. Então, basicamente, é isso. A gente vai estudando, aplicando, transmitindo. Estuda, aplica, transmite. A ideia é essa. E você tem a pretensão de, depois do online, fazer um presencial? Olha, eu gostaria de fazer em Santos, até porque o presencial, ele te dá mais possibilidades de interação. Eu gosto de falar, você tá vendo, né? Eu gosto realmente de falar, eu gosto de interagir com as pessoas. É muito satisfatório, assim, quando alguém chega para você e fala, puxa, isso acontecia nas palestras. Aquilo que você me falou na palestra deu um insight que eu aplico até hoje. Poxa, isso é tão legal, algo que a gente fala muitas vezes despretensiosamente, como a Lara falou para mim. Sim. Do mesmo jeito que um dia ela falou para mim, por que você não faz uma palestra sobre isso e mudou minha vida? Às vezes você fala alguma coisa e você muda a vida de alguém sem ter noção de que aquilo era tão importante. Então, tenho intenção sim de fazer o presencial, mas possivelmente a gente vai trabalhar mais em ações in company, porque eu também sou uma só, né? Eu sou mãe, eu sou muitas coisas. Mulher Maravilha. Sou uma pessoa só para muitos papéis. Sim, sim, mas é muito, muito interessante, muito importante isso. O Lauro, de Marília, ele mandou uma pergunta aqui. Experiência do cliente é dar presente e brindes? Isso é a cereja do bolo. Dentro da experiência, se a gente pensar numa pirâmide, a base da pirâmide é solução de problema. Então, e de preferência, a solução de problema aquele que ele trouxe, não o problema que você mesmo gera para ele, né? Então, assim, quando o cliente compra uma furadeira, ele quer fazer um buraco na parede para pregar um quadro. Então, qual que é o sucesso para ele? Qual que é a solução para ele? É o quadro pregado na parede. Sim. Então, se você deu um brinde, mas você não solucionou aquilo que ele veio buscar quando ele procurou sua empresa, o brinde é irrelevante. É irrelevante isso. No meio. Opa, desculpa. Toma água. Me empolguei. Tranquilo. No meio da pirâmide, entre a cereja do bolo e a solução, tem a facilidade. Então, assim, ele quer uma solução para aquilo que ele veio buscar, de uma forma que seja fácil. E aí, no final, você pode gerar uma conexão com ele através de um brinde, através de um bônus, através de uma cortesia, enfim, o que quer que seja. E que muitas vezes não é algo que precisa ser caro. Sim. A pessoa quer se sentir lembrada. Às vezes, uma mensagem no dia do aniversário dele vai gerar conexão, por exemplo. Algo simples que funciona. E funciona, né? Funciona e é de graça. E é de graça. Mas tem que estar no processo. Então, encantamento também precisa de processo. Senão, se é só no dia que você acorda inspirado, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Caiu aquilo que a gente fala assim, né? A carruagem da Cinderela vai virar uma abóbora, né? Perdeu tudo aquilo que foi planejado, que foi conectado, né? Foi por água abaixo. O José Carlos de Franca mandou a pergunta aqui. Qual tipo de resultado uma empresa pode esperar ao investir em experiência do cliente? Olha, primeiro de tudo, se você for criativo nesse tipo de experiência que você proporciona, você pode esperar que o cliente poste, que ele te marque, que ele compartilhe o seu conteúdo. Então, prova social. Eu acho que basicamente é prova social, reputação, que se traduz em vendas, que se traduz em resultado financeiro. Legal. A gente vê muito hoje, né, com a internet, com essas tecnologias, aí muita gente comprando seguidores, né? Falo, gente, não funciona. Não funciona. Você está jogando um dinheiro fora. Você está se iludindo, né?
tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade, né? Tem aquelas pessoas, não, ó, eu tenho aqui 1 milhão de seguidores e as pessoas me seguem, realmente me seguem, me dão feedback, eu estou muito contente. Eles de vez em quando dão uns puxão de orelha também. Acho que isso é interessante, né? Aquela coisa, fazer a roda girar. Sim. Fazer a roda girar, vamos para mais um intervalo comercial, porque alguém tem que pagar aqui também, né? Manter aqui a estrutura, senão já viu, né? E você continue mandando as suas perguntas, as suas sugestões de pauta para o 13 98811 3113. Programa Revista Empresários. Voltamos já já. É VaptVupt. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos... Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários. E saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos. E além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Foi rapidinho, já voltamos. Só tomamos um pouquinho d'água aqui para olhar a palavra, né? Ô Douglas, quanto tempo falta para terminar o programa? 10 minutos. Passa rápido. Acho que é interessante, né? Quando o programa é bom, ó, obrigado. Você aí do outro lado, mandando as perguntas para cá. Agradecemos muito a audiência dos web telespectadores em todo o Brasil. E eu gostaria de solicitar aqui, compartilhe o nosso link. Ele vai ficar aí no YouTube. Compartilhe para seus amigos. Falem muito bem do nosso programa. Né? Compartilhe, porque quanto mais pessoas ficam sabendo, né, da nossa existência, né, do programa, o que o programa está trazendo de atualidade, de interatividade, que não é aquele programa quadradinho, a gente brinca, mas o programa é sério sim, viu? E as informações que nós passamos para você também é de muita seriedade, tá? O João Carlos, de São Paulo, mandou uma pergunta aqui. João Carlos, muito obrigado. É possível planejar a cultura da nossa empresa? Sim. É aquilo que a gente falou mais para trás. Do mesmo jeito que o Walt Disney deixou um legado que dita a cultura da Disney até hoje, se você não está planejando a cultura da sua empresa, ela está acontecendo do mesmo jeito. Muitas vezes sendo um reflexo da sua personalidade como gestor. Isso é muito importante da gente enxergar. Porque as coisas acontecem ali na empresa por uma razão. De algum lugar veio. Alguém ensinou a fazer assim. Alguém gerou aquela situação. Muitas vezes tem a ver com o gestor. Então, quando a gente está obtendo aquele resultado toda vez, sabe? Você troca de colaborador, dá a mesma coisa errada. Troca de colaborador, de novo dá aquilo errado. Peraí, então pode ser que tenha alguma coisa a ver com o processo, né? Não é possível que todo mundo está errado. Então, nós como gestores, precisamos sim buscar o autoconhecimento, precisamos sim entender os resultados que a gente está obtendo e perceber o quanto que a gente influencia a cultura da empresa. Então, se você não parou para pensar que a cultura tem que ser assim, então ela está acontecendo aí de qualquer forma. Existe uma frase que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que diz: a cultura come a estratégia no café da manhã.
Então você faz 1000 estratégias, mas se a cultura da sua empresa não está alinhada, não está pensada, não está planejada também, a estratégia, ó, você faz um plano lindo, mas a cultura aqui é do menor esforço. Não vai funcionar. E como mudar isso? Planejando. E percebendo. Eu acho que a primeira questão é onde estamos e para onde vamos. Então, assim, bom, aqui acontece de tal forma. Essa frase. Para onde vamos? Podemos ir para frente ou para trás? Existir, subsistir ou... Exatamente. Então, eu queria estar ali. Eu queria que o meu cliente fosse... Qual é o mundo ideal? Eu queria que o cliente fosse bem atendido. Eu queria que o colaborador fosse feliz, que ele ficasse mais tempo, porque você também, muitas vezes, tem uma pessoa boa e ela vai embora. Mas por que que ela está indo embora? Por que que você está perdendo seus talentos? Poxa, eu queria, sei lá, que a minha empresa fosse mais autogerenciável. Então, eu preciso olhar para a experiência do cliente, para a experiência do colaborador, para a tecnologia, o que que eu estou usando aqui. Pensa no teu mundo ideal e pensa onde você está agora. E como eu chego lá, mantendo os meus valores, mantendo coerência com os meus valores e traça um plano. Você falou muito aí de quando uma empresa começa a perder colaboradores, né? E uma pergunta que eu sempre faço e refaço. Tem muitos empresários que falam assim, para que eu vou capacitar os meus colaboradores se eles vão ser capacitados e depois vão trabalhar no concorrente? Ah, eu vou responder com uma frase do Disney. Vai Posso? lá, pode. Ele dizia assim, me perguntavam o que eu faria, se eu não me importava de treinar as pessoas e depois elas irem embora. E eu respondi, eu me importo se eu não treiná-las e elas ficarem. Entendeu? Então, assim, você não treina com medo da pessoa ir embora. Mas e se ela ficar sem treinamento? O que você faz com ela? E se você me lembrou agora uma pessoa que eu admiro muito, já não está aqui entre nós, o Dr. Edson Godoy, que foi o fundador da Mil. Tive o prazer de conhecê-lo, tem um tio meu que trabalhou de quando ele começou com o primeiro hospital no Rio de Janeiro, e era uma pessoa muito íntegra, deixou um grande legado. E uma coisa que ele falava, que ele não era médico, ele era um treinador de pessoas. Ele conversava com a Aline, olhava e falava, Aline, quanto que você quer para trabalhar comigo? Ele era assim, porque ele sabia, né, ele identificava o valor que aquela pessoa tinha, né, e trazia, porque ele sabia também que aí ele ia treinar também aquela pessoa, né, e aquela pessoa bem treinada ia capitalizar a empresa dele, né? E era uma grande coisa. Você lembrou, você falou do Disney, eu lembrei do Dr. Edson Godoy também, que foi um grande empresário, né, na área médica, né, construiu um grande império, e ele tinha isso, né, com ele, né? Ele falava assim, eu tenho que treinar as pessoas. Se eu quero que a minha empresa cresça, eu tenho que treinar e dar todas as condições para que ela também retribua, né? Valorize aquilo. Tem muitos empresários que não têm essa visão, né? E é muito legal, assim, se você consegue estabelecer uma relação de confiança com o colaborador, muitas vezes vai ter um momento que ele vai querer ir para um novo desafio. Se você trabalha com pessoas mais jovens, por exemplo, 25 anos, então a pessoa não vai querer se aposentar, de repente, numa empresa de pequeno porte, enfim, já foi o tempo. Mas é muito legal quando a pessoa sai e ela sai te dizendo, eu aprendi muito aqui. Então, eu tive colaboradores que saíram, seja porque foram desligados ou não, mas saíram e abriram sua própria empresa e falaram para mim, Aline, tudo que eu aprendi no Espaço Certo eu aplico na minha empresa. Pô, isso é muito legal. Sim. Isso tem a ver com o nosso propósito. Então, assim, você está formando pessoas que vão aí para o mercado, que vão continuar, e elas, do mesmo jeito que a Disney deixou alguma coisa em mim, Sim. esse colaborador falou que o Espaço Certo deixou alguma coisa nele. E a pessoa ficou com aquela visão assim de eu cheguei até aqui, eu quero compartilhar tudo que eu aprendi e passar para as pessoas também, né? Acho que você vai formando assim, acho que é um mundo diferente, né? Acho que a gente fala de mundo assim, é um mundo empresarial, essa parte do respeito, né, que você tem, e a pessoa leva esse respeito e vai compartilhar isso também, né, Aline? Sim, com certeza. Ela vai plantando. Você planta e ela vai, continua semeando depois.
O João Carlos, da cidade de Araras, aqui interior de São Paulo. Quais as principais dificuldades para implantar uma cultura centrada no cliente? A primeira coisa é falta de tempo, eu diria. O empresário menor, né, ele está muito ocupado com a operação. Então, ele está sempre apagando incêndio. Então, ele vende hoje para pagar a conta de amanhã. Então, assim, fica mais difícil, muitas vezes, de você parar e planejar a cultura e as ações e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto é que o líder, ele tem que ser líder, ele tem que gerenciar. Os meus gerentes da Disney, eles ficavam naquele motorizado lá, olhando, e eles passavam por nós, e high five, bom trabalho, entendeu? Eles estavam, de fato, circulando. A gente tem a mentalidade de que se a gente está circulando pela empresa, a gente está à toa. Então, aí já vai uma questão. Vocês Falando, não está fazendo nada. não está fazendo nada, está passeando, tomando café, mas às vezes é quando você toma um café com o cliente, você tem esse tempo de olhar para o que está acontecendo, que você consegue perceber o que é importante para ele, está deixando de acontecer e tudo mais. Captar os feedbacks. Exatamente. E eu acho que uma outra questão é imaginar que isso é um resultado de curtíssimo prazo. Então, assim, não, eu quero vender mais, põe lá dinheiro no Google, amanhã eu tenho contato. Tudo bem, mas a experiência do cliente, a gente está falando de reputação. Reputação se constrói ao longo do tempo. Então, precisa também ter essa visão de que é uma construção, exatamente. Você está investindo tempo para que as pessoas que consomem o seu produto tirem proveito dele, indiquem para outras, enxerguem valor, continuem comprando, e isso vai se perpetuando. Aline, eu tenho uma notícia para te dar. Já, né? Douglas, dá tempo da última pergunta aqui? Rapidinho? Então tá joia. O José Carlos, de Agudos, pertinho de Bauru ali, tá perguntando: o que acontece com o empresário que ignora esses pontos que abordamos nesse nosso bate-papo, Aline? Olha, Jamil, eu acho que a única coisa que vai sobrar para ele é competir por preço. Porque se você não entrega algo diferenciado, algo que as pessoas querem comprar, querem pagar, só te resta competir por preço. E aí é muito difícil de se manter no mercado, porque a gente está cada vez mais sem margem de trabalho, né? Então, assim, o aluguel aumenta, tudo aumenta e o mercado te espreme. Exatamente. E o mercado, a concorrência vai te espremendo, então você não pode aumentar os preços proporcionalmente, fica sem margem. Se você só depende de vender pelo preço baixo, você quebra. Então, em resumo, quem ignorar aquilo que a gente falou, vai quebrar. Pode ser que não exista mais a empresa daqui a pouco tempo. Aí, se você está com alguma dificuldade, a Aline está aqui. Aline, de novo, seus contatos, para o pessoal que queira achar você nas redes sociais, fazer contato com você, como que faz? Bom, eu estou no LinkedIn, Aline Botassin Brito, e o mais fácil é o Instagram, @Criando Magia. Então tá aqui, Criando Magia. Vocês podem falar comigo por lá e sigam também o Espaço Certo, @espaçocerto.santos. Como eu falei, lá é o case daquilo que eu estou dizendo, é o resultado aplicado. Onde que fica o Espaço Certo aqui em Santos? O Espaço Certo está na Ana Costa, no número 61 e no número 59, 8º e 9º andar. 1.000 metros quadrados agora, hein, Jamil? Isso, eu já fui lá, já crescemos. Grande pra caramba. Crescemos. Muito obrigado, Aline, um prazer tê-la aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Com certeza, durante o ano, vou convidá-la para você estar aqui de novo, compartilhando muitas informações. A você web telespectadores de norte a sul, de leste a oeste, que acompanhou mais esse programa, nosso muito obrigado. E até a semana que vem, com mais um programa Revista Empresários Entrevista. Tchau, tchau.